Caros alumnos, bom dia. Vamos a começar nossa aula tratando sobre a derivada distribucional. Na aula passada, nós falamos sobre as derivadas fracas. Esta vez vamos a dar um novo conceito de derivada distribucional e vamos a ver como que estes dois conceitos se vão relacionando, inclusive com o conceito de derivadas clássicas. Começamos com uma introdução às forças distribuídas e às forças pontuais. Observemos que a teoria das distribuições começa basicamente neste problema, neste ponto, porque existe uma dificuldade em definir como é que pode ser modelada uma força pontual. E aqui é necessário introduzir uma nova função. Uma função que não pertence a nenhum dos espaços que nós já tínhamos estudado anteriormente. Esta função é a delta de Dirac. Esta função é um novo elemento que abre as portas para tratar sobre os espaços de distribuições. Então, vamos a definir o que vai ser uma distribuição, vamos a identificar todas as funções integráveis com distribuições e, finalmente, vamos a definir a derivada distribucional. Lembremos um pouco o que temos feito na aula passada. Nós vimos o principal teorema de que as funções C0 infinito são densas em LP. Ou seja, para qualquer aberto do Rn, temos de que o espaço das funções infinitamente diferenciáveis e com suporte compacto formam um conjunto denso nos espaços LP, para todo P maior ou igual a 1, incluyendo o infinito. Este resultado nos diz que toda função integrável pode ser aproximada por funções do espaço C0 infinito, ou seja, funções de suporte compacto. E, por exemplo, seja f uma função que está em LP, então vai existir uma sequência de elementos de funções de suporte compacto infinitamente diferenciáveis que converge forte na norma de LP para f. Esto tiene una particularidad muito importante, porque nos permite trabalhar com funções regulares, no lugar de trabalhar com funções de LP, que estão definidas quase sempre e que em conjunto de medida nula não sabemos como é seu comportamento. E aqui podemos utilizar todo o que nós sabemos da teoria do cálculo diferencial quando usamos as funções C0 infinito. Também vimos uma introdução aos espaços de Sobolev, W1P, que era definido como este conjunto, as funções de LP, cujas derivadas também pertencem a LP, derivadas de primeira ordem, onde a derivada que estamos considerando aqui é a derivada fraca deste conjunto. Muito bem. O espaço W1P é completo com a norma definida por duas barras 1P, como sendo a integral sobre ômega de f elevado à potência p, mais a somatória dos valores absolutos das derivadas com relação a x sub i elevado à potência p. Muito bem. Usando a notação de multiíndices para m maior ou igual a 1, podemos definir os espaços de Sobolev WMP de ômega como sendo esse conjunto. As funções que estão em LP, cuja derivada de ordem alfa de f pertencem também a LP com alfa, ou seja, a ordem da derivada menor ou igual a m. E estes espaços WMP são completos com relação a esta norma. Observe que a completitude dos espaços de Sobolev WMP ou W1P se prova de forma imediata utilizando a completitude dos espaços LP. Finalmente, observamos de que derivada de ordem zero nada mais é do que o operador identidade, isto é, derivada de ordem zero de f é igual a f. E com esta norma
né? Como já havíamos adiantado, o espaço WMP é completo. Muito bem, vamos a começar então nossa aula que vai tratar sobre distribuições. O que é uma distribuições ou funções generalizadas? Bom, vamos a dar uma introdução que envolve o conceito de forças distribuídas e a partir destas forças distribuídas vamos a modelar como é a ação de forças pontuais. Aqui está o ponto fundamental e o ponto de partida para a teoria das funções ou funções generalizadas, como são chamadas também. Aqui, na modelagem de forças pontuais, é que aparece a função delta de Dirac ou a função impacto. Vamos a definir o espaço das funções d de ômega, que é básica, e dos espaços duais de ômega. Vamos a ver que toda função integrável é, no fundo, um elemento do espaço dual de d ômega, que vai ser chamada de espaço das distribuições. E fazendo a identificação f igual a t de f, vamos a demonstrar de que todas as funções integráveis também são distribuições. E a partir de aqui, vamos a definir o conceito de derivada distribucional. Então, a forma em que vamos a desenvolver estes pontos está ligado a este diagrama que nós temos aqui. Vamos a utilizar as distribuições, motivá-las pelas forças distribuídas, o modelamento das forças distribuídas, o delta de Dirac, que aparece por causa do esforço de modelar, e assim até chegar às derivadas distribucionais. As forças pontuais e o delta de Dirac. Vamos a começar como aparecem os conceitos de distribuições ou de funções generalizadas. Vamos a considerar as seguintes forças distribuídas agindo sobre uma barra. Estas forças distribuídas, observe, vamos a considerá-las de forma que elas sejam equivalentes. Isto é, temos uma força que está distribuída sobre uma determinada amplitude, uma barra, e la vamos a concentrar. Vamos a concentrar esta força de tal maneira que a resultante permaneça igual, seja constante. Ou seja, aqui nós temos uma força distribuída. No segundo gráfico temos uma força distribuída que está mais concentrada, porém a resultante é a mesma. A resultante de uma força distribuída coincide com a área das regiões que fazem esses gráficos. E finalmente temos uma concentração maior que, para que exista a mesma resultante, o suporte dela tem que ficar menor. Muito bem, então vamos a considerar aqui os pontos médios destas forças. Vamos a darle uma amplitude. Por exemplo, o ponto meio do gráfico da força distribuída vai ser A, e vamos a diminuir epsilon e aumentar epsilon para descrever o suporte desta força distribuída. No segundo caso, evidentemente, o epsilon, apesar de que está denotada da mesma forma, representa um valor menor. E observe que, neste caso, a amplitude da força distribuída aumenta de tal forma que as áreas vão ser iguais. Aqui também temos uma amplitude já muito menor do intervalo, onde a força de fato é efetiva. E aqui já estamos basicamente chegando à ideia de força pontual. A amplitude de todas as barras é a mesma, e a única coisa que vai ir mudando vai ser o suporte onde a força distribuída está agindo. E vamos a modelar esta força distribuída como sendo esta função em azul, f sub epsilon de x igual a f maiúscula é a resultante de cada uma das forças distribuídas em cada um desses suportes. A resultante vai ser constante, é a área que faz a região onde está definida a força distribuída. E zero, ou seja, não existe força
fora do intervalo A menos epsilon, A mais epsilon. Isto quer dizer que a força se está concentrando no intervalo A menos epsilon, A mais epsilon. Então, todas as forças estão aplicadas sobre as partes menores da barra. A resultante das forças é dada pela integral, ou seja, pela área, que neste caso seria a integral de f sub epsilon de x, diferencial de x, que vai ser igual a f. F é o valor da área constante em todos os diagramas que vemos aí. Muito bem, a resultante destas forças, como já tínhamos dito, corresponde à integral, que vai ser igual a F. Quando epsilon vai para zero, a força distribuída converge para uma força pontual. Mas como podemos definir esta força? Porque observe de que da definição de F sub epsilon, que nós temos na parte superior direita do slide, quando epsilon vai para zero, chegamos a uma força, a uma descrição da função da força distribuída que praticamente não faz sentido no contexto que nós estudamos as funções. Ou seja, quando epsilon vai para zero, quer dizer que no ponto A, f vai ser infinito, e fora do ponto A, ou seja, para qualquer valor de x do ponto A função vai ser identicamente nula. Mas como podemos definir uma força pontual? Vamos a observar novamente, mas agora em símbolos, aquilo que acabamos de falar, de que o limite, quando epsilon vai para zero das áreas, observem que este limite destas integrais sempre vai ser uma constante, porque ela vai nos dar a resultante destas forças. Então, quando epsilon vai para zero, dado que a integral de f sub epsilon é sempre constante, então ela vai ser igual a f. Né? Muito bem, então nós podemos chegar à seguinte conclusão, de que quando epsilon vai para zero, f sub epsilon de x vai estar definida por uma função que vai ser infinito se x é igual a A e zero se x é diferente de A. Observe que esta função não é uma função usual e não representa nada de aquilo que nós conhecemos como função. Então, a força pontual não pode ser descrita de forma elemental. Essa é a única conclusão. Caso contrário, teríamos que lidar com uma função na qual não sabemos de fato como se comporta. Muito bem, então aqui nós temos uma propriedade importante. A função f sub epsilon, dada por esta expressão, tem uma integral que permanece constante. E quando epsilon vai para zero, esse valor continua sendo constante. Por outro lado, vamos a tomar um elemento φ, que seja uma função contínua. Então, observemos o seguinte. Pela definição de continuidade, para qualquer número que você se possa imaginar, qualquer número eta, deve de existir um delta positivo, tal que a diferença x menos a menor que delta, nos implica que φ de x menos φ de a seja menor que aquele número que você imaginou. Então, essa é a continuidade da função φ no ponto A. Agora vamos aplicar isto no limite. Vamos a considerar a integral do produto de f sub epsilon com a φ. Este vai ser o limite e aqui vamos acrescentar um termo que é f sub epsilon de x multiplicado por φ de a. Vamos aumentá-lo e diminuir. Então, na hora de somar e restar este produto, simplesmente factoramos e obtemos essa expressão que nós temos aí no quadro. Então, separando, vemos de que isto vai ser escrito na o primeiro valor do sumando da integral se escreve desta forma, e o segundo o podemos escrever como sendo f sub epsilon, que multiplica a esse parênteses. Observando de que f de a não depende de x, e
a integral de f sub epsilon é uma constante, então o primeiro limite se reduz a f vezes φ de a. Já o segundo limite fica, vamos a seguir denotando para trabalhar com ele posteriormente. Muito bem, tomando o valor absoluto, ou seja, vamos a passar agora o primeiro termo que temos aí e vamos a tomarle valor absoluto. Este valor absoluto, de acordo à igualdade anterior, vai ser igual ao limite quando epsilon vai para zero da integral de f sub epsilon multiplicado por esse corchete. Aplicamos a desigualdade triangular e obtemos esta relação. Observe de que f sub epsilon é positiva, por isso é que pode sair do valor absoluto. E aproveitando de que f sub epsilon possui um suporte compacto e o suporte está contido entre a menos epsilon e a mais epsilon, a relação anterior pode ser escrita com uma integral mais precisa sobre esse intervalo. Agora, observemos de que a função φ é contínua no ponto A. Isto quer dizer que essa expressão que nós temos dentro do valor absoluto é menor ou igual que aquele número que você imaginou, que é o número eta. Portanto, usando esta majoração, obtemos assim de que esta integral vai ser menor ou igual do que f vezes eta, onde eta é um número que você imagina, um número qualquer arbitrário positivo. Portanto, o limite que nós temos aqui, que começamos com toda esta expressão, o limite da integral de 0 a L de f sub epsilon vezes φ de x menos f φ de a vai ser menor ou igual que f vezes eta para todo eta positivo. O sea, porque eta é um número arbitrariamente positivo, o sea, cualquier número que você se imagine. Então, essa diferença é menor que qualquer número positivo e de aí concluímos de que não existe outra possibilidade que aquilo que está dentro do valor absoluto seja zero. Por quê? Porque eta pode ser qualquer número bastante pequeno. Muito bem, então isso significa que o limite de f sub epsilon vezes φ em integral vai ser igual a f vezes φ de a. Então, esta última expressão nos permite definir uma função diferente, uma função que vamos a denotar como sendo delta de x menos a, e vamos a colocarla aplicada a uma função φ como sendo igual a φ de a. Portanto, podemos afirmar de que f sub epsilon em limite, quando epsilon vai para zero, vai ser igual a f vezes o delta de Dirac. Isto é uma função generalizada que vamos a ver, vamos a chamá-la também de distribuição. Antes de começar a definição de distribuições, vamos a tratar um pouco das funções contínuas definidas sobre um conjunto compacto, lembrando que essa doble inclusão significa que K é um subconjunto compacto do Rn. Então, este espaço é o espaço das funções contínuas definidas sobre um conjunto compacto. E lembremos de que todo conjunto compacto, se somente se é um fechado e limitado. Portanto, as funções C de K vai ser igual, que são iguais ao conjunto das Fs definidas de Kr, são contínuas. Todas as funções, estas são limitadas, porque funções contínuas definidas sobre compactos são funções limitadas. E, portanto, sobre este espaço podemos definir a norma uniforme, que vai ser denotada como 2 barras subíndice infinito, e é definida como sendo o supremo dos valores x que pertencem a K de f de x. Então, isto vai ser a definição de uma norma. Claramente, ela verifica todas as condições de norma. Ela é positiva definida, homogênea positiva e satisfaz a desigualdade triangular. Muito bem. Agora,
se nós mudamos um pouco e em lugar de considerar K compacto, consideramos um ômega aberto, a situação muda completamente. Os espaços das funções contínuas definidas sobre um aberto é um espaço muito mais complexo que o anterior. Aqui temos um problema para caracterizar as funções que pertencem a esse espaço, né? Porque, por exemplo, aqui as funções não necessariamente são limitadas. Portanto, a norma do Supremo não está bem definida. Considere, por exemplo, uma função que seja contínua no intervalo aberto 0, 1 e definida por 1 partido por x. Então, claramente, esta função não é limitada dentro deste espaço, portanto, a norma do Supremo não é válida. Dependendo da potência que vamos integrar, esta função também não é integrável no intervalo 0, 1. Então, nós não temos que propriedade utilizar para, a partir dela, poder definir uma norma neste espaço. Então, estas funções não são limitadas e a norma do Supremo, evidentemente, é inviável neste espaço. Então, não existe, na verdade, ou seja, podemos testar, podemos verificar, não existe uma norma que faça deste espaço um espaço completo. Definir uma topologia que faça o espaço das funções contínuas definidas sobre um aberto completo não é simples. É necessário decompor esse conjunto aberto em componentes compactas e definir assim uma métrica. Não trataremos estes pontos aqui por ser uma coisa muito mais específica da topologia geral. E este é um dos motivos pelos quais estes espaços, o espaço das funções contínuas definidas sobre um aberto, não são consideradas, em princípio, na teoria das equações diferenciais parciais. Por este motivo, introduzimos os espaços de Sobolev, que são de particular importância. Veremos agora a convergência num espaço específico. Esse espaço D vai ser um espaço que vai ter duas propriedades, algebraicas e topológicas. Veremos isto a seguir. Os espaços das funções contínuas definidos sobre um aberto são muito complexos. Não é possível definir uma norma que faça destes espaços completos. Por este motivo, as topologias ou as convergências são muito complexas. E aqui o que vamos a fazer é uma simplificação. Vamos a introduzir uma noção de convergência que será de utilidade na definição das distribuições. Lembremos, C0 infinito é o conjunto das funções infinitamente diferenciáveis e com suporte compacto dentro de ômega. O conjunto das funções infinitamente diferenciáveis é o ponto que vamos a estudar agora, e sobre este conjunto vamos a definir uma convergência especial, uma convergência da seguinte forma. Diremos que uma sequência de termos de C0 infinito converge em D de ômega, ou seja, esse D, sim, para uma função φ, C0 infinito, se existe um compacto que está integramente contido no aberto ômega, tal que o suporte destas sequências menos o limite seja contido em K para todo Ni. E que as derivadas de ordem alfa de φ converjam para as derivadas de ordem alfa da φ uniforme em K para todo índice de 2 naturales elevado a potência n. Observe que a convergência se dá em partes compactas de ômega, não? E o conjunto ômega aberto não necessariamente é um conjunto limitado. A convergência aqui é uniforme. Então, isto significa que o limite, quando Ni vai para o infinito, do supremo dos valores das derivadas que nós vemos aí com x variando em k, vai para zero. O conjunto C0 infinito munido a convergência acima
é denotada como D de ômega. Ou seja, D de ômega passa a ser algebraicamente igual ao conjunto C0 infinito. E topologicamente com a noção de convergência que temos na definição, descrita pelos pontos 1 e 2. Note que D de ômega não é um espaço normado, é apenas um espaço topológico. Por quê? Porque temos uma noção de convergência. Muito bem, vamos agora a definir o que é uma distribuição. Então, uma distribuição, vamos a chamar de distribuição a toda aplicação linear e contínua definida sobre esse D de ômega e com valores em R. Observemos de que este D de ômega é algebricamente igual a C0 infinito, unido à definição de convergência definida anteriormente. Que a aplicação T seja linear significa de que T de alfa φ mais beta psi verifica a linearidade em estes casos para todo elemento de D de ômega. E a continuidade significa o seguinte, de que a converse φ ni converge para φ, então T aplicado em φ ni converge para T aplicado em φ para toda a sequência que verifica essa condição de convergência. O espaço das distribuições será denotada como de linha de ômega, ou seja, é o dual do espaço D. Observe que D é um espaço algebricamente igual a C0 infinito, com a topologia, com a convergência definida na definição anterior. Então, bem, vamos a ver agora um exemplo. A função delta de Dirac, que nós acabamos de definir na motivação no início deste vídeo, é uma distribuição. Para provar isto, basta mostrar de que delta de x menos a é contínua em DDA, ou seja, é uma funcional linear e contínua. A linearidade é imediata pela própria definição de delta, basta verificar a continuidade. Seja então uma sequência φ que converge a φ, convergindo em D, no sentido da definição anterior. Então, aplicamos a delta de Dirac, tendríamos delta de Dirac de x menos a aplicado em φ, ela vai ser igual, pela definição de delta de Dirac a φ no ponto A. E, como consequência da convergência D de ômega, temos de que φ de A converge para φ, que é igual a delta de Dirac de x menos a aplicado em φ. De onde temos que o delta de Dirac de uma sequência φ que converge em DDA converge para delta de Dirac aplicado em φ. Portanto, a função é contínua, a função delta de Dirac é contínua, ou seja, podemos passar o limite de fora da expressão para o limite do argumento onde estamos evaluando a função. Vamos a ver um segundo exemplo de distribuição. Aqui, toda função em LP é uma distribuição. Como assim podemos relacionar isto, uma função de LP, como uma distribuição? Porque lembremos que uma distribuição é uma aplicação que está definida no espaço D de ômega. A função f, que pertence a LP, não, se identifica com uma aplicação T sub f, que la podemos considerar definida sobre D de ômega e a valores reais, e que se define como sendo T sub f aplicado em φ igual à integral do produto de f com φ. Claramente, esta T sub f é linear e também é contínua, porque para qualquer sequência φ que converge a φ, convergindo no sentido de ômega, temos que T sub f φ converge para T sub f de φ.
No exemplo anterior é muito importante porque para que LP seja considerado um subespaço de distribuições, ou seja, um subespaço das distribuições, é necessário fazer a identificação da função NLP com a correspondente aplicação T sub F. Isto quer dizer, então, de que o espaço LP pode ser considerado um subespaço das distribuições através desta identificação. Em geral, toda função integrável se identifica com uma distribuição. E esta identificação é dada por f e a t sub f. Observe que f é uma função, t sub f é uma aplicação que é definida a partir dessa f, onde t sub f de φ aplicada, t sub f aplicada em uma φ, nada mais é do que a integral do produto TF com φ. Definimos agora o que vai ser uma derivada de uma distribuição. Observemos que uma distribuição é uma aplicação que está definida neste conjunto de d ômega, que algebricamente é igual a C0 infinito de ômega, e com valores em R. De forma análoga à definição de derivada fraca, podemos definir a derivada distribucional da seguinte forma. Ou seja, para qualquer aplicação linear e contínua de d de ômega em R, não, ou uma distribuição, definimos a derivada com relação a x e dt como sendo uma outra distribuição que vai estar definida para cada φ como sendo igual a menos t calculada na derivada da φ. Isto para todo elemento φ de ômega. Notemos que esta derivada não, é também uma distribuição, né, pois está bem definida, dado de que φ pertence a d de ômega, e a derivada também vai pertencer a φ de ômega pela própria definição deste espaço d de ômega, o espaço das funções testes. E pela definição não, de derivada, ela vai ser também linear e contínua sobre ômega, portanto, ela é uma distribuição. Então, o procedimento para calcular a derivada de uma distribuição é feita pelo método que é chamado de transposição, ou seja, a derivada da distribuição é passada para a derivada do argumento. E em este sentido está bem definida a derivada distribucional, que pode ser estendida para qualquer função generalizada. Vamos a ver algunos exemplos de este novo conceito de derivada distribucional. Aqui nos pede calcular a segunda derivada distribucional de f igual valor absoluto de x no intervalo menos 1 a 1. Então, veja só, aqui nós temos esta função f e a primeira coisa que temos que fazer é identificar esta f como uma distribuição. Então, esta identificação vai ser feita através de t sub f, que vem a ser definida como a distribuição que em cada φ me associa a integral de f vezes φ, como está descrito aí. E, portanto, a derivada vai ser identificada com t sub f', ou seja, como t sub f' aplicado em φ vai ser igual a menos t sub f', que vai ser igual a menos a integral do produto de f com a derivada da φ. Portanto, quando vamos a nosso problema específico, ¿no? Valor absoluto, a integral de menos 1 a 1 do produto f com φ' vai ser igual a menos 1 a 1 do valor absoluto vezes a derivada da φ. E isto vai ser igual, decompondo na parte negativa e em parte positiva estas integrais, vai ser igual a esse valor que está descrito aí. Fazendo integração por partes, obtemos que a integral vai estar dada por esta nova expressão, que vai de menos 1 a 0 da função φ, não? E
menos a integral de 0 a 1 da função φ também. E a podemos expressar como sendo igual a menos o sinal de x, φ de x, onde sinal de x é dada pela função menos 1 se x é negativo e 1 se x é positivo. E lembremos, o gráfico dela é dada por essa função, constante igual a 1 para valores positivos, constante igual a menos 1 para valores negativos, de onde a derivada distribucional, a derivada de primeira ordem distribucional da f, é dada por sinal de x. Para calcular a segunda derivada, fazemos o mesmo procedimento. Calculamos o sinal de x vezes a derivada de φ, e esto la vamos a decompor em duas partes também, a parte negativa e a parte positiva das integrais. Neste caso, podemos utilizar o teorema fundamental do cálculo para poder encontrar os valores de cada uma destas integrais, e ela nos vai dar menos φ de 0 no primeiro caso. Lembremos de que φ em menos 1 vale 0, e menos φ de 0 no segundo caso, que lembramos φ de 1 também vale 0. E isto nos vai dar menos 2 vezes φ de 0. Portanto, a integral de menos 1 a 1 do sinal de x derivada de φ vai ser igual a menos 2 vezes o delta de Dirac aplicado na função φ, de onde concluímos de que a derivada do sinal de x é 2 vezes o delta de Dirac. Ou seja, a segunda derivada da função valor absoluto vai ser igual a 2 vezes a derivada do delta de x, da função delta de Dirac. Então, já temos o primeiro exemplo de uma função cuja derivada é exatamente o delta de Dirac. Muito bem, aqui agora chegamos a nossa resumo e conclusões. Temos estudado as forças distribuídas e modelado as forças pontuais. Para modelar as forças pontuais é necessário introduzir uma nova função, uma função que é generalizada, chamada de delta de Dirac, e é necessário definir os espaços das distribuições. Identificamos as funções integráveis como distribuições, aquelas que são t sub f de alguma coisa, e finalmente definimos a derivada de uma distribuição. Lembremos, o método utilizado para a definição da derivada distribucional é chamado de método de integração por partes ou transposição.